Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o professor Wagner de matemática de vocês, tá bom? Esse vídeo é para resumir tudo que eu falei na aula de hoje. Talvez porque não deu para ver o quadro ou para ficar mais fácil para vocês, é um resumo do que eu falei na aula de hoje e a correção dos exercícios que eu mandei a foto lá no grupo da sala do quadro, tá bom? Então, presta muita atenção, tá bom? E qualquer dúvida, manda mensagem pro tio. Bom, a gente trabalhou hoje nessa aula os módulos 46 e 47, potenciação de números racionais, tá bom? Então, para a gente lembrar, o que é a potenciação? Potenciação, ela é uma filha da multiplicação, é quando você pega a multiplicação e usa uma outra operação para fazer ela ficar mais fácil. Então, a potenciação ela vem da multiplicação. Por exemplo, o que é 5 elevado ao cubo? Nós temos essa continha aqui. Significa que eu vou pegar o 5 e multiplicar o 5 3 vezes. Lembra, o número de baixo, o número que eu estou a multiplicar, é o 5 e eu chamo o 5 de base. Enquanto o número 3 é o que eu chamo de expoente. O número do expoente me diz quantas vezes eu tenho que multiplicar o 5. 1, 2, 3. 5 vezes 5 vezes 5, 125. O nosso conteúdo são números racionais, frações. Por isso, eu preciso saber as regras da potenciação básica para aplicar ela à fração. Não muda muita coisa. Porém, é necessário que as nossas frações estejam entre parênteses, porque o cubo, 2/5 elevado ao cubo. O meu expoente, ele aplica-se tanto ao 2, que é o numerador, quanto ao 5, que é o denominador da fração. O que é 2/5 elevado ao cubo? 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. 2 vezes 2 vezes 2, que daria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu nem coloquei o resultado aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125, tá bom? Mas isso aqui é fichinha para vocês. 8 sobre 125, eu coloquei a resposta para vocês. Agora vamos para algumas lembranças das regrinhas da potência. Primeira regrinha é do expoente zero. Todo número elevado a zero é 1. O mesmo se aplica às frações, números racionais. 2 oitavos elevado a zero, 1. Regrinha do expoente 1. Todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. 7 décimos elevado a 1, 7 décimos. 500 mil elevado a 1, 500 mil. Base negativa. Quando você está fazendo potência de um número negativo, seja esse número inteiro ou um racional, que é a fração, que é o nosso conteúdo, se o expoente, nesse caso aqui, for par, 2, 4, 6, 8, 10, se o expoente for par, o resultado fica positivo. Menos 2/5 elevado a 4. Você vai pegar o menos e multiplicar ele 4 vezes. Menos com menos dá o quê? Mais. Aí vem mais com menos. Menos. Menos com menos. Mais. Sempre vai dar mais quando o expoente for um número par. Tá bom? Então, 2... menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá mais 16. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, mais 625. Ok? Se o expoente for ímpar e o número for negativo, então temos aqui menos 3 sobre 2, o número racional negativo, e o expoente 3. O expoente 3 é um expoente ímpar. O resultado vai dar negativo. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos, menos, menos. 3 vezes, né? Menos com menos, mais com esse menos que sobrou, menos. Então, se o expoente for ímpar, vai dar negativo. 3 ao cubo, 27. 2 ao cubo, 8. Menos 27 sobre 8. Propriedades da potência. Isso aqui vocês precisam prestar muita atenção, porque a maioria das continhas, para você acertar ou facilitar ela, você precisa saber das propriedades. A primeira... Se eu estou multiplicando, que é o produto, a gente chama de produto de potência de mesma base. Por exemplo, 2/5 e 2/5. As bases são iguais. Isso é muito importante, gente.
A base é igual. Eu vou manter a minha base, que era 2/5. Eu estou mantendo 2/5. Olha aqui, ó. 2 sobre 5, 2 sobre 5, 2 sobre 5. E eu vou somar meus expoentes. Eu vou fazer o mais aqui, ó. Eu vou manter o 2/5 e vou fazer 3 mais 2. Estou somando os expoentes porque as bases são iguais. Deu 2/5 elevado a 5. Por que 5? Porque 3 mais 2. Quando as bases são iguais, eu posso fazer isso. Na divisão, é o que eu falei para vocês, né? O divide diminui, tá? Eu sei que é errado falar no português, mas no matemática a gente fala isso. Divide diminui. 1 sobre 7 elevado à quinta potência dividido por 1 sobre 7 elevado ao quadrado. 2, né? Eu vou manter minha base. Quem é minha base? Minha base é 1 sobre 7 e faço uma subtração dos expoentes. 5 menos 2, 3. Tá? Não precisa resolver. 1 sobre 7. Terceira regrinha, propriedade. Potência de uma multiplicação. Eu tenho aqui, ó, duas bases diferentes. 4 sobre 6 e 3 sobre 7. Elas estão multiplicando e as duas estão elevadas ao quinto. Se eu quiser separar para facilitar minha conta, eu posso. Eu posso pegar o meu expoente. Quem é meu expoente? Cadê o trem aqui? É o 5, né? Então eu vou ter a potência de 5 se aplica ao 4/6 e também aplica ao 3 sobre 7. Isso quando entre eles há uma multiplicação. Regra para multiplicação. Se eu quiser separar, eu posso. Se eu quiser juntar, também eu posso facilitar minha conta. A mesma regra, tá? Essa é a terceira. A quarta regra é a mesma coisa, só que com a divisão, tá bom? Multiplicação e divisão, você pode juntar ou separar as potências se você quiser. Potência de um produto, que é a potência da potência, né? Digamos assim. 3/4 elevado ao quadrado e o resultado elevado à quinta. Eu quero facilitar minha vida. Eu posso fazer a potência da potência. Potência da potência é multiplicação. Então eu multiplico o expoente de dentro pelo expoente de fora, porque os dois são expoentes. 2 vezes 5, 10. Então 3/4 elevado a 10. Se você quiser fazer lá dentro, depois resolver lá fora, vai na fé. E correção dos exercícios que eu fiz na sala, eu mandei a foto para vocês, mas eu vou refazer aqui porque talvez não deu para acompanhar eu resolvendo, né? Número 1. A quarta propriedade mostrada no texto trata da potência do quociente, que é quando você tem um expoente, e esse expoente numa fração, que é no número racionário, ele se aplica tanto ao numerador quanto ao denominador, né? Tanto o número de cima quanto o número de baixo. De acordo com essa ideia, calcule as seguintes potências. Então vamos lá. A primeira que nós temos é 3/5 elevado ao quadrado. O que significa 3/5? O que tem um 5 aqui, gente? Ah, eu 5 aqui. Desculpa, gente, errei. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. O quadrado pega tanto o numerador quanto o denominador, tá bom? Então eu tenho 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25. 2/7 elevado ao cubo. O cubo vai se aplicar tanto ao 2, que é o numerador, quanto ao 7, que é o denominador. 2 ao cubo, 8. 7 ao cubo, 343. Correto? Correto. Ok? Calcule, número 2, as potências de cada item. 2/7 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 7 ao quadrado, 49. Menos 3/10 ao cubo. Lembra que o 3, que o cubo aqui é ímpar, então vai dar negativo, viu? 3 ao cubo, 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Meio elevado à sétima potência. 1 elevado a qualquer potência é 1. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, se você quiser conferir, vai dar 128. Facílimo. Letra E, regrinha, todo número elevado a zero é 1. Esse tá um 7 aqui, mas era para ser um F, tá? Na minha apostila tá parecendo um 7. 9/10 elevado a 1. 9/10. Todo número elevado a 1, ele mesmo, regrinha, né? Questão 3. Traduza cada sentença para a linguagem algébrica e resolva, né? O cubo de 2/3. Cadê o cubo de 2/3? 2/3 elevado ao cubo é o cubo de 2/3. Então é 2 sobre 3. Entre parênteses, por favor, não esquece, elevado ao cubo, que vai dar 8 sobre 27. O quadrado de menos 3/5 ao quadrado é elevado à segunda potência de menos 3/5.
Se o meu expoente é par, automaticamente fica positivo. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. O cubo de menos 7 décimos. O cubo elevado a 3, 7 sobre 10. Negativo, né? Menos 7 sobre 10. Se o expoente é ímpar, fica-se negativo. 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7, 343. 10 ao cubo, 1000. 10 vezes 10 vezes 10. Agora, 4. Aplique as propriedades da potenciação em cada expressão e resolva. Resolva, viu? Tem que resolver. Aqui eu tenho, na letra A, mesma base e uma multiplicação. Então, é o produto da soma de mesma base. Vou manter minha base, 2 terços, e somar meus expoentes, que é o 2 mais o 3. 2 mais 3, 5. Fica para mim resolver 2 terços elevado à quinta potência, que dá 32 sobre 43. Menos 1/4 vezes, menos 1/4 elevado ao cubo vezes menos 1/4 elevado ao cubo. Mesma coisa, vou manter minha base, que é o menos 1/4, e vou somar meu expoente, que é o 3 mais 3, que dá 6. Menos, esqueci o menos aqui, menos 1/4 elevado a 6. Como o expoente 6 é par, fica positivo. 1 elevado a 6 é 1. E 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 4.096. Espero que não estejam usando calculadora. Letra C. Exige que a gente utilize produto do produto, né, potência do produto, que é pegar o de cima vezes o de fora. Menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Multiplique as potências, né? 2 vezes 2, 4. Menos 3 sobre 2 elevado à quarta potência. 4 é positivo, portanto, 4 é par. Portanto, o resultado fica positivo. 3 elevado à quarta potência é 81 e 2 elevado à quarta potência é 16. A letra D tem uma divisão. Como eu disse para vocês, quando a gente divide, diminui, né? Mantenho a minha base, que é menos 7 sobre 9, e subtraio meus expoentes, que é o 10 e o 8. 10 menos 8, 2. Menos 7 sobre 9 elevado ao quadrado. O quadrado é par, então fica positivo. 7 ao quadrado, 49 sobre 81. Letra E e F. A letra E é produto de produto, né? Potência do produto. Você conserva sua base e multiplica seus expoentes, que é o 3 e o 2, que dá 6. 3 vezes 2, pelo amor de Deus, não soma. 1 terço elevado à sexta. Isso daqui vai dar 1 sobre 216. 1 elevado a 6, 1. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 216. A letra F é uma divisão de mesma base e na divisão divide, diminui. 17 menos 14, que dá 3, né? Aqui, ó, 17 menos 14, mantendo a base. 2 quintos elevado ao cubo, que dá 8 sobre 125. A questão 5 é para usar a calculadora, para vocês aprenderem a usar a calculadora e fazer na calculadora. Não vou nem corrigir, vocês têm a foto lá. Tá bom? Não convém. 6. Na operação meio elevado ao cubo, a potência obtida é maior ou menor do que a base, que a base é meio, né? Então, quando a gente pega o meio e eleva ao cubo, a gente tem 1/8. Então, quem é maior ou menor no caso? Eu tenho o meio, que é a minha base, e tenho 1/8, que é o resultado da conta que a gente chama de potência. Meio, eu comprei 2 pizzas iguais, idênticas, 2 caixas assim idênticas. Uma eu parti ao meio e comi. Minha mãe partiu a dela em 8 pedaços e comeu 1. Quem comeu mais? Eu comi meia pizza. Minha mãe comeu apenas 1/8 da pizza, né? Que eu sou guloso. Então, meio é maior que 1/8, portanto, a potência obtida é menor do que a base, tá bom? A potência obtida, 1/8, é menor do que a base, 1 sobre 2. E a questão 7, um reservatório de grãos será construído em um sítio. Ele terá a forma de um cubo de aresta medido 4/5. Qual o volume desse cubo? Não sei se você lembra, mas agora você está lembrando que o volume do cubo é a medida da aresta. A aresta, gente, é o lado, tá? Qualquer lado tem a mesma medida. Elevado ao cubo, né? Porque é um cubo. Você pega 4/5 e eleva ao cubo. 4/5 é a medida da aresta, que vai dar 64 sobre 125, né? 4 ao cubo, 64. 5 ao cubo, 125. Isso aqui é metros cúbicos, que está na alternativa. E se eu não me engano, isso é letra E, tá? Eu não lembro qual letra que dá certinho.
Pessoal, espero que eu tenha ajudado. A tarefa de casa está no AVA, faça, só 2 exercícios, se eu não me engano, para eu poder conferir. Próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida, manda mensagem. E só para eu dar uma conferida, tem os comentários, coloca seu nome só para eu anotar quem está vendo e quem não está vendo os vídeos, tá bom? Até mais, até a próxima aula.